época, né, no país e no mundo, e ele compara, então, não é, o que está acontecendo no Brasil com uma colônia de 200 milhões de ratos desorientados, com um vírus se propagando, e faz alguns cálculos aterradores, né, sobre o que aconteceria nessa colônia de ratos desorientados se não houvesse um comportamento da civilização. Isso é, atitudes, né, tomadas por pessoas que pensam, deliberam, decidem e agem. Né? E eu não vou resumir a matéria para vocês, se vocês quiserem leiam, né? Mas há um momento em que ele faz um pequeno cálculo com a máquina dele, né? Com uma curva logarítmica, né? Aumentando a proporção das coisas como estão acontecendo. Hoje nós vamos chegar a 10 mil mortes, né? E ele diz, tá, então, com 100 mil casos, temos 8 mil mortes, quer dizer que com 100 milhões de casos, quando isso acontecer, teremos 8 milhões de mortes? A resposta dele é isso mesmo, exatamente. A única possibilidade disso não acontecer em breve, não é? Ele faz o cálculo de quando a epidemia atingirá o seu pico, ele calcula isso entre julho e setembro, dependendo das medidas adotadas, né? E a chance de morrer, o equivalente à cidade de São Paulo, né, com população, o Rio de Janeiro, uma das grandes metrópoles, né, não é nada pequena se não forem adotadas, ou se não fossem, né, não estivessem sendo, em parte, né, adotadas medidas de civilização, medidas de proteção, de acordo com os conhecimentos, a ciência, etc. Né? E, então, essa é a principal dado, né, de que nós dispomos hoje, dia 9, às 4h05 da tarde, né, da situação como ela está nesse momento. Né? Sim. Bom, então essa é a primeira resposta que eu poderia dar para você, né, quanto ao que está ocorrendo. Né? E vamos ver um pouco mais o que surge aí, depois eu continuo falando, né, se for o caso sobre isso aí. Não, é interessante, né? Porque esse panorama que você faz, né? É se informar, se munir, e como você falou no início, a gente precisa pensar para tomar decisões adequadas. Você fala de algo que também o Freud traz nesse texto, que é o princípio da realidade. E que para muitas pessoas está muito difícil, né? Conciliar princípio de realidade com o princípio do prazer. Então, se você puder falar um pouco disso, né, como a partir da psicanálise, para a gente pensar esse comportamento social. Uhum. Então, esses são os dois princípios básicos, né, do funcionamento mental, como ele diz, né? E o princípio do prazer diz, obviamente, que devemos buscar o prazer em qualquer situação, né, possível, e o máximo de prazer, se possível, já agora e sempre. Mais ou menos isso que diz, né? Quando os meus filhos eram pequenos, eu costumava traduzir isso dizendo: criança pensa assim, eu agora, eu depois e eu também. Né? E, então, essa é a atitude, né, comportamento, digamos assim, que manifesta a ação ilimitada e sem peias do princípio de prazer. A gente aprende rapidamente, né, nas primeiras horas de vida, provavelmente, descobre que isso não é possível. Né? Se é que foi possível, era quando estávamos naquele lugar nirvânico que se chama barriga da mamãe, né? De onde, não sei por que, nos tiraram, né, contra a nossa vontade, na 40ª semana de gestação. Né? 39ª. Então, o que acontece? Né? Não é possível, né, que isso ocorra, por N razões. Nós temos um corpo que tem que ser, cujas necessidades têm que ser satisfeitas, e nós não podemos produzir nosso próprio alimento. Alguém tem que nos dar de comer, né, senão morremos. E assim sucessivamente, né, até virarmos adultos razoavelmente funcionais, né, na sociedade em que nós vivemos. Ou seja, o princípio de realidade diz não é possível que tudo já agora e sempre, né, como eu quero. É contrário à onipotência, né, infantil, que, no entanto, né, isso também a gente aprende com a psicanálise, essa característica do nosso pensamento, da nossa maneira de funcionar mentalmente, nunca desaparece. Né? Nada do que acontece com a gente desaparece sem deixar rastros. Né? Ao contrário do que dizia o Hegel, né, que as feridas do espírito se curam sem deixar cicatrizes, no caso da humanidade, as feridas do espírito, da psique, podem se curar, porém sempre deixam cicatrizes. Né?
E essas cicatrizes voltam, né, no caso da onipotência infantil, Freud diz isso na frase daquelas nas quais ele era mestre, né, que todas as noites nós reencontramos a onipotência infantil quando sonhamos. Né? Reencontramos a criança viva, sempre viva dentro de nós, com todos os seus impulsos, é assim que ele fala. Né? E o sonho, então, busca realizar desejos, etc., etc., geralmente de uma maneira disfarçada, distorcida, em função da ação do princípio de realidade. Até no sonho, né, sob a forma de censura, né, para transformar aqueles desejos todos em uma narrativa, um filminho, uma coisa assim, esse princípio age também. Ou seja, os dois são necessários para o funcionamento psíquico. Bom, dito isso, né, é muito duro aceitar o princípio de realidade. Né? De certa forma, ninguém se conforma, se resigna inteiramente e sempre a esse princípio, e nós tentamos sempre, de uma maneira ou de outra, que é compreensível, né? Contornar esse princípio e tentar obter o máximo de prazer possível, né? Para si mesmo, antes de mais nada. Né? Você pode chamar isso de interesse, sei lá. Né? De vez em quando, a busca de prazer para si mesmo, né, tem também consequências ótimas para os outros. Né? Quando um grande bilionário americano doa 10... Isso agora também a Oprah Winfrey, né, estava no UOL esses dias, doou 10 milhões de dólares para combate ao coronavírus e tal. Ela está fazendo isso por vários motivos, entre os quais, né, o motivo de solidariedade, enfim, né, se fazer presente. Agora, quando ela doa 10 milhões de dólares, que mesmo nos Estados Unidos é uma quantidade enorme de dinheiro, ela está fazendo também um benefício para si mesma. Ela está dando vazão legítima ao seu desejo de ser famosa, admirada, invejada, talvez. Né? Poxa, que coisa legal que ela está fazendo, queria eu estar no lugar dela, tá certo? Ela deseja ser, de alguma maneira, idealizada. E isto é perfeitamente legítimo. Porque graças também a esse componente das motivações que a levaram a dar 10 milhões de dólares, um monte de gente vai ser beneficiada e sofrer menos, né, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, né, desse interesse legítimo dela em se tornar amada. Certo? Em primeiro lugar, por aqueles que ela beneficiará, e parentais importantes lá que estão alojadas no inconsciente dela, como no meu, no seu e de qualquer outra pessoa da espécie Homo sapiens. Né? Então, isso assim de forma geral. Então, não é de admirar que as pessoas não queiram ficar confinadas. Né? Ninguém quer ficar confinado em casa. Certo? E se quiser, não é confinamento, é uma decisão própria, né? De cada um. Agora, o que ocorre, né, são duas coisas. Primeiro, que a situação de isolamento, né, provoca, sim, nas pessoas, consequências penosas do ponto de vista emocional. Né? Todos nós que atendemos pacientes e pessoas mesmo que não sejam psicanalistas ou psicólogos, né, devem estar percebendo com seus familiares, próximos, amigos, etc., uma certa estafa, um certo desgaste, né, com essa situação de ter que se adaptar a uma coisa inédita, né, que é ter que ficar em casa durante tanto tempo e tomar uma série de providências para que a vida mesmo assim possa continuar, de onde é que eu vou lavar roupa, que a minha máquina de lavar roupa quebrou, como aconteceu na minha casa, né? Tem que providenciar uma lavanderia, né? Até as coisas mais comezinhas. Né? Então, isto dito, né, o isolamento acarreta, sim, uma sensação de impotência que é perfeitamente real. Né? Nós não podemos combater sozinhos o coronavírus. Pode ser que pessoas próximas de nós, como certamente já aconteceu com vários dos que estão nos ouvindo, né? Pessoas próximas, amigos, familiares, etc., serão atingidos, alguns morrerão. Né? E é isso que está acontecendo. Né? Então, quem acha bacana, né? A não ser alguns débeis mentais que habitam o Planalto Central, né? Não vejo quem possa considerar isso digno de festa, né? Ou de churrasco. Né? Então, essa situação produz mais do que até a sensação, até a convicção, a percepção de como nós somos pequenos,
como nós somos frágeis, né? É um ponto, né, sobre o qual Freud não deixa de insistir também, como está na cultura, né, quando ele fala das potências da natureza, né, e de como nós somos pequenos e, no fundo, impotentes diante de uma avalanche. Talvez se tivesse conhecido o tsunami, falaria no tsunami, e etc. Uhum. Né? Grandes fenômenos da natureza, inundações, tempestades, furacões e coisas dessa ordem, né? Que nos mostram a nossa pequenez e que ofendem profundamente o nosso narcisismo, o nosso amor próprio, nossa vaidade, né? E a nossa convicção de sermos o topo da natureza. Né? Então, o que vai acontecer com isso? Né? Quando o narcisismo é ferido, né? A autoimagem, né? Né? Esvazia, desincha. Né? O resultado são sensações do espectro depressivo. Né? Tristeza, aborrecimento, às vezes depressão, às vezes melancolia em determinadas circunstâncias, quando a gente se acusa, né, com identificação com o objeto perdido e odiado, como acontece na melancolia, né, a gente se identifica e se diz que, no fundo, é a causa dessa grande desgraça, de uma forma ou de outra, né, ou da desgraça que atinge a nós, o próximo, o que não deixa de ser uma manifestação de onipotência. Né? Certo? Eu não posso fazer nada, mas que sou eu responsável, no fundo, por essa porcaria toda, então eu posso alguma coisa, pelo menos prejudicar o próximo e a mim mesmo. Essa é a astúcia do inconsciente. Né? Claro. Então, essa é uma reação compreensível. Qual é a solução para isso? Eu, obviamente, não tenho, né? Mas o que a gente pode pensar, e tenho dito a pessoas próximas, inclusive uma sobrinha que vive na Itália, que perdeu a mãe, né? Não por causa do coronavírus, mas a coisa de um mês e meio, mais ou menos, e com quem a gente está em contato na família, né? E eu tenho procurado conversar com essa pessoa que diz que ela está parada no dia X, quando morreu a mãe dela. É muito difícil a gente aceitar, acatar a nossa pequenez. E que no próprio texto do Mal-Estar na Cultura, né, o Freud comenta sobre a nossa insignificância diante das grandes forças da natureza. Né? Que eu saiba, ele não mencionou a possibilidade de uma mega epidemia, mas poderia muito bem ter mencionado, até porque a filha dele morreu, né? Uma das filhas dele, tinha três, morreu durante a época da gripe espanhola, Sofia, ela se chamava, né? E morreu durante a gripe espanhola e ele ficou aturdido, estupefato. Uma correspondente dele, que eu não me lembro agora quem é, talvez seja o André Salomé, ele que mandou condolências, né? Eu não vou dizer nada. O que a gente pode dizer? Nada. A vida tem que continuar. Né? E você pode imaginar a situação de alguém que perde uma filha distante de casa, ela morava na Alemanha, não na Áustria. Enfim. Então, poderia ter mencionado uma coisa como o coronavírus e outras epidemias do gênero, né? Que estão atingindo uma escala que as mais recentes, e houve várias, inclusive respiratórias, não vou, SARS isso, SARS aquilo, etc., não vou comentar, né? Mas houve o ébola, né? O vírus que atacou um monte de gente, o HIV, né? Os que pertencem, os que tinham fogão de asa em 1982, 83, 84, né? Apareceu aí um meme que dizia que como que vai ser a saída do coronavírus, né, desse confinamento. Aqueles que tinham fogão de asa, telefone com chave e Brasília amarela vão poder sair segundas, quartas e sextas. Uma gozação assim. Alguém disse com toda a razão, brasileiro com tempo livre sai de baixo, e ainda bem, né, porque o humor pelo menos nos salva, né, de algumas situações graves. Mas, enfim, aqueles que estavam vivos e adultos no começo da epidemia do HIV lembram do que foi a chamada, aspas, 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 peste gay, né? E como, de repente, as pessoas à nossa volta morriam feito moscas e não tinha nada para fazer e demorou 1 ou 2 anos, sei lá, até que a vacina fosse descoberta, enfim, os primeiros retrovirais, né? Primeiro para identificar que bicho era. Né? Lembro quando eu li no jornal que na França o Instituto Pasteur Luc Montagnier tinha identificado qual era o vírus e o batizou de HIV, não sei o quê. Foi um alívio, porque pelo menos agora sabemos o que causa. Né? E até que se conseguisse fazer esse coquetel, né, contra o HIV e ele fosse amplamente difundido, o HIV era uma sentença de morte. A questão era saber quando. Se semana que vem ou daqui a 3 meses ou daqui a 2 anos. Né? Bom,
Então,